Pá, 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 pá. Começando mais uma live Success, eu nem fiz a abertura. Eu vou fazer a abertura, vou imaginar que o Rui Jobim ainda não entrou. Meu nome é Então, peraí. Filipão. Eu vou fazer o seguinte, então, peraí, eu vou botar máscara. Aí Máscara. você. É. Ok. Então Vou pôr beleza. também. Tá, outra Vou coisa. pôr. Você. Então não entrei ainda. Quer que eu fique fora? Eu... Aí tu me chama? Não, você fica aí. Eu vou fazer só a minha abertura aqui Beleza. Então dos eu tô de congelado. Ó, patrocinadores, Patrocinadores. eu tô congelado, ó. Ó, então vai. Vai. Muito Beleza. bem, gente. Muito boa noite. Começando mais uma live Success nessa terça-feira. Meu nome é Filipão, nós somos da Success, uma empresa que representa emissoras de rádio aqui no mercado publicitário de São Paulo. Nosso papo, nosso assunto é 100% rádio. Então, a gente fala de rádio, trabalha com rádio, ama rádio, gosta de rádio. Tudo isso num oferecimento de Governo do México, ô México gostoso. Ok, podemos começar então a nossa live. Meu querido Rui Jobim, que honra, que prazer tê-lo aqui, meu querido. Eu não posso falar outra coisa. Eu estava doido para fazer essa live com você. Muito bacana. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui, sou todo seu. Maravilha, eu acho que para mim hoje vai ser uma live em que eu vou ser muito mais um fã de ficar tietando essa história, a Não história vem. que você tem para contar, porque Não. começamos no rádio, eu acho que na mesma época, em É. 82, por Quanto? aí, né? Hã? 82? É. 83. Eu. 83. É, Eu, em 83. 82, eu já estava dando minhas cacetadas lá na Rádio Vanguarda de Varginha. Eu Bom. aluguei um horário lá e já começava ali a tocar Pô, que legal. umas Blitz, uns 14 bis, uns Dire Straits na época. Na Aí época, depois de Menina Veneno também. Menina Menina Veneno. Veneno, A Cor Vixe. do Som, A Cor do Som. Agora, E aí olha só, depois de... eu comecei em 83, mas, sei lá, acho que 5 anos antes eu já era rato de estúdio. Eu já Ah, ia para a sim. Rádio Cidade com 13 anos e... Ah, cara, que tempo bom, né? Você vai Eu me faria contar tudo de isso novo. tudo. Eu faria Você vai tudo me de novo. contar isso tudo. Você vai me Vou. contar isso tudo aqui. Então Eu, tá em bom. 84, que eu fui para Belo Horizonte, e Ah, aí ali sim, na inauguração da rádio Antena 1, aí eu sim. comecei a pegar uma rádio mais de porte. Mas, enfim, Ah, eu vou legal. querer saber da sua história, não é da minha história, né? Ah, Então, já está o microfone, está aqui. Você ah. gostou da arte? A arte ficou Achei boa? muito legal. Eu nem acreditei, porque, assim, a bem da verdade, eu nunca tive uma recepção tão bonita, tão bacana assim, tão legal. Eu te agradeço. Perfeito. Ó, Obrigado. esse microfone não é um filtro, é um microfone real, Ah, tá? é? Ah. As pessoas acham, mas é um microfone O real. pessoal, o pessoal Quem acha que a minha barba é filtro, cara. é mesmo? Pensa que Papai Noel. Ah, com certeza não é, porque se fosse você não usaria. Brincadeira, Fala, brincadeira. fala. Ô Rui, ó, falando pro pessoal, quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, é só clicar aqui na interrogação. Já vi que Marcelinho está aqui, Bonadio está aqui. É Tá. só Agora já colocar que era, eu meu. coloco em destaque aqui, tá Agora bom? já era. Marcelo Bonadio. Olha só, Marcelo e Isso. Bonadio é um casal. É uma coisa fantástica, é uma coisa fora de cogitação, né? Às vezes eu acho até que é uma pessoa só, Marcelo e Pode Bonadio, ser. sabe? Pode ser, Mas pode ser. enfim, Pode ser. eu cliquei num negócio que eu não deveria clicar, apareceu aqui uns negócios aqui para mim, Não faz isso, que eu não cara. queria que aparecesse, mas eu sumi com eles. Vamos lá, Rui, querido, Ah, vamos ah. aos trabalhos. Vamos Vamos lá, vamos começar, trabalhar. obviamente, me interessa muito começar do início, Tá. porque me interessa muito, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com o rádio carioca. O rádio do Rio de Janeiro, Sim. todo aquele fenômeno que aconteceu de radicidade e tudo mais, sempre foi um negócio que me apaixonou muito. Eu tive uma ligação muito forte. Então, você é uma testemunha viva de tudo que aconteceu. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua história, né? No rádio, começando no rádio, também um apaixonado pelo que eu vi,
você escolheu o rádio para fazer parte da tua vida, não foi fortuito, não foi nada que caiu no teu colo, foi uma coisa que você falou, é isso que eu Não, quero. eu batalhei muito para conseguir isso, porque eu queria muito. Eu nem assim, eu não me consigo imaginar fazendo outra coisa hoje. Não sei, eu fui, na verdade, educado pela minha família, né, para ser militar. Então, já estava tudo traçado. Eu ia ser militar. Queriam que eu fosse do Exército. Eu já briguei porque eu queria ir na aeronáutica, né? Eu queria ser piloto de caça, né? Quem não quer ser piloto de caça, né, cara? Eu queria ser piloto É de caça. verdade. Queria fazer por menos. Mas desde muito cedo eu via minha mãe ouvindo rádio e ela se emocionava com as cartas, né, que ela recebia, que ela ouvia, que o pessoal recebia, que ela ouvia, enfim, Haroldo de Andrade, na Rádio Globo e tudo, e eu sempre gostei muito disso. E eu falei para ela, eu tinha por volta de 6, 7 anos, eu falei para ela, mãe, eu quero ser locutor de rádio. Eu nem sabia o que era, nem sabia, assim, o que na verdade, estava me esperando, né? E aí eu conheci rádio, quando eu conheci rádio, eu tinha 13 anos, 13 anos. Eu entrei na Rádio Cidade pela primeira vez. Olha, nem quando eu fui à Disney a primeira vez foi tão legal. Eu adorava aquilo ali, naquele tempo, né? As cartucheiras, e o Sandoval, o Mansur, o Paulo Martins, que Deus o tenha. E trabalhando lá e mexendo naquilo tudo, eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso, eu quero falar, quero conversar com o povo. Mas eu não sabia de nada, né? Eu não sabia que tinha produção, eu não sabia que tinha operação, eu não sabia que era sonoplasta, eu não sabia nada, eu só queria, ser locutor de rádio. E aí como é que vai ficar, né? Eu quero ser locutor de rádio e o pessoal da família quer que eu seja militar. Não tem condição, né? E aí aconteceu uma coisa muito maluca. Eu passei para a Força Aérea. Ó, Acabei passando para a Força Aérea e foi um domingo assim de muito. Minha cabeça girou muito. Foi num domingo isso. Eu vi no jornal, a família toda comemorando, né? Que eu não tinha passado já para ir, né? Eu passei no exame admissional, que era matemática, física, química. Eu estudei muito para poder passar nesses exames. E passei. E depois eu ia fazer todo um processo seletivo, que aí tinha, né, saúde envolvido, tinha uma série de coisas, né, um monte de exame que eu tinha que fazer. Eu não sei se eu passaria nisso, né? Se fosse fazer um exame técnico, alguma coisa assim, talvez eu não passasse, né? Porque já era meio maluco. Então, assim, foi um domingo muito difícil, muito difícil. Eu briguei com todo mundo em casa. Falei que eu queria ser locutor de rádio. As pessoas não entendiam nada porque todo mundo feliz em casa e todo você mundo. pé da Então, vida. não, Como é que eu eu me passei nessa lembro que porcaria? eu fui andar, eu descia. Nessa época eu já morava em Copacabana, aqui no Rio. Eu desci e fiquei andando por Copacabana sem saber o que dizer. Quando eu voltei, eu falei: eu não quero, eu não vou amanhã me apresentar na aeronáutica, porque não é isso que eu quero da minha vida. E assim, a minha irmã foi a única na época que deu muita força. A minha irmã me deu muita força nessa época, e eu me segurei nisso, e aí pronto. Aí eu falei: não quero saber. Aí você não sabe o que aconteceu, cara. Assim, sabe aquela cagada da vida? Apareceu no jornal o Globo, numa quarta-feira. Você vê domingo, né? Domingo. Na segunda-feira foi um caos lá em casa, uma ressaca moral danada lá em casa. E na quarta-feira aparece no jornal O Globo, era o Globo Bairro, Copacabana, o anúncio de um curso de locução dentro da Rádio Globo, cara. Eu falei: Cara, não, tem alguma. Aí eu liguei para lá. Então, quando eu liguei para lá, né, ainda era telefone fixo, né, não tinha o WhatsApp, não tinha nada. Eu liguei: alô, tudo bem? Eu quero saber sobre o curso. Eu nunca fiz nada, eu sou só curioso, eu gosto muito. Tem algum problema? Não sou. Não, o curso é para quem realmente não tem experiência. Muito obrigado. Desliguei. Falei: caramba, onde é? Né? Oi, tudo bem? Onde é o curso? É no centro, na Associação Brasileira dos Radialistas. Muito obrigado. Não, tô peraí, vendo. cara. Tem que ligar. Quanto é, né? Quanto é o curso? O meu avô, muito solícito, mas também muito aborrecido, porque afinal de contas eu não estava indo para a Marinha, nem para o Exército, nem para a Aeronáutica. Aí ele falou: tá bom, deixa que eu pago. E aí, cara, eu fiquei dentro da Rádio Globo durante um tempo.
Aí eu comecei a conhecer aquelas coisas, eu falei, ah, não, eu não quero nem saber o que vai acontecer depois. Não quero nem saber quanto ganha um locutor. Não quero nem saber de nada, eu quero é me entregar isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o curso, não fui aprovado. Não fui. Por que eu não fui aprovado? Porque naquela época, eu não sei se o pessoal aqui lembra, talvez só o Bonatti, porque de todos aqui deve ser o mais velho, tinha vozeirão, tinha que ter aquele vozeirão, né? Assim, ZYD 464. Tinha que ter vozeirão. E eu não tinha vozeirão. A minha voz, eu tinha, cara, 15 anos, 16 anos, cara. Não tinha vozeirão. Aí o professor falou, olha, existem outras formas de você participar. Tem produção, tem sonoplastia. Eu quero locução. Olha, infelizmente, locução não vai dar. Tá fora do padrão. Não tem voz para isso. Eu falei, caraca, mas assim, você sabe que eu nem me importei, cara? Nem me importei. Isso foi no último dia de aula, hein? No último dia de aula. E aí, o nome desse cara, depois virou um amigo, né? Depois ficou um grande amigo, é Guilherme de Souza. Guilherme de Souza já faleceu. Ele trabalhou. Ele que te deu a bomba. Deu a bomba. Ele falou para mim, não dá, não tem condição. Tacou uma bomba no meu colo e eu não sei por que não me aborreci. E no dia então que ele falou isso e eu estava indo embora para casa, eu encontrei um amigo no elevador ainda, porque naquele tempo a gente podia andar no elevador que não tinha Covid, e ele falou para mim assim, ô Rui, olha só, não se importa com o que ele falou não, eu não gostei nem um pouco do que ele falou para você. Você vai ser contratado exatamente pela voz que você tem, que é diferente. Eu falei, ih, cara, só dá maluco aqui, bicho. O professor disse que eu não vou. O cara que tá começando comigo falou que esse é o meu diferencial. Tá muito doido isso, cara. Enfim, aconteceu exatamente isso. Naquela época o rádio já estava começando a mudar, né? Virar lá se transformar. E eu não tinha o vozeirão e justamente por isso eu entrei. E quando eu fiz um teste, aí tá, encurtando a história. Eu peguei o meu certificado. No dia que eu peguei o certificado, lá na ABR, Associação Brasileira dos Radialistas, que não existe mais, era muito perto ali do fórum. E a rádio Roquete Pinto, até hoje, ela fica em frente ao fórum, no prédio Estácio de Sá, ali em frente ao fórum, no centro do Rio de Janeiro, para quem não conhece. E eu fui lá pegar o meu certificado e perguntei para a menina que estava me atendendo ali, eu pensei, você sabe, muito tímido, né? Muito tímido. Você sabe se alguma rádio está contratando, se eu posso pedir emprego em alguma rádio? Eu gostaria muito de trabalhar em rádio. Ela falou assim, ó, sempre aqui, né? Fazendo a unha assim. Olha, eu acho que a Roquete Pinto está contratando. Ah, então eu vou lá onde é que é. E aqui, ó, 200 metros daqui. Opa! É um sinal. Cara, eu fui lá. Aí, a Roquete Pinto é uma concessão normal, privada, ou ela era estatal? Ou é estatal a Roquete Pinto? Estatal. É do governo. Estatal. É município. E aí o que acontece? Aí que a história vai começar, a história legal vai começar. Aí quando eu falo que tudo foi uma cagada muito grande. Né? Pode falar palavrão? Cagada é palavrão? Não, né? Pode. Tá. Eu não vou monetizar, tudo bem. Tá. Sem problema. Então, o que aconteceu? Cara, eu fui lá falar com a menina, chamava, na época era uma menina, né? Hoje não é mais. A Tânia, dona Tânia. Tânia Costabile. Um amor de pessoa. Cheguei lá, dona Tânia, tudo bem? Eu acabei de fazer um curso e quero muito trabalhar. Ela falou, olha, isso era por volta de 2 da tarde, tá? 2 da tarde. Você espera só um minutinho aí que eu já vou falar com você. 2, 3, 4, 5. De novo, não tinha celular. Os meus pais já estavam desesperados, procurando necrotério, procurando polícia, tudo que é lugar, porque eu tinha sumido de casa. E aí eu falei assim, eu posso dar um telefonema? Menino, você está aqui ainda? Como é que pode isso? Desculpa, eu esqueci de você. Aí eu liguei para casa, falei assim, ô mãe, eu tô aqui na Rádio Roquete Pinto e vou fazer um teste, tá? Volta logo para casa, tá maluco? Isso não existe mais. Rádio cacete. Você tá sonhando, sabe? Que rádio é essa? Assim, total, né? E eu, né, tá. Então tá, mãe, obrigado, um beijo, tá? Tô com medo, vergonha, né? Aí, rapaz, aí o negócio vai começar. Deu 8 da noite, a Tânia tava indo embora.
Aí falou, menino, eu esqueci de você, desculpa. Eu, não, tudo bem, eu tô aqui sentado. Aí ela falou assim, você vai fazer alguma coisa hoje à meia-noite? Eu falei, não, que eu saiba não. Então você vai entrar no ar hoje à meia-noite. Eu falei, caraca, o teu teste é no ar, vai fazer um teste no ar. Eu não fiz teste. Eu não fiz teste. O meu teste foi assim. Ela estava procurando uma pessoa paciente. E aí encontrou. Vamos ver o seguinte. Eu, na verdade, a gente está falando de rádio Roquete Pinto, né? Hoje a Roquete Pinto ela é bem estruturada, ela é bem coordenada, ela é bem dirigida. Na época, eu não sei nem. Mas na época era qualquer nota. E aí, graças a Deus, né? Quando eu falo que tudo foi uma grande cagada, é porque foi. Eu não fiz teste, cara. É que nem um desastre aéreo, Rui. Tem que ter uma sucessão de erros para ter o desastre. Então, aconteceu. Virar locutor também é um desastre aéreo. Aí tá. Aí, quando eu entrei no ar, eu liguei para minha mãe. Olha, eu vou ficar até 4 da manhã aqui no ar. Tá maluco, não sei o quê. Aí, quando viu que o filho estava falando na rádio, se apaixonou. Sim, aí é outra história. Aí o pai também, o avô também, todo mundo falou, nossa, não é que esse garoto conseguiu? Como ele conseguiu, se não tem ninguém na família que trabalha em rádio, etc e tal? Eu falei, cara, eu consegui, não sei, ninguém falou para mim assim, olha, é difícil. Ninguém falou, eu pensei que fosse fácil. Aí eu fui. No dia seguinte, então, uma outra surpresa. Eu fui chamado lá na rádio, de manhã. Oi, Rui, aqui é o diretor da rádio. Eu nem sabia que tinha diretor da rádio. Eu queria conversar com você. Eu fui lá. Olha, nós ouvimos você ontem, não tem condição não, você está parecendo locutor da Rádio Cidade, não é isso? Eu falei, gente, que delícia! Eu estou parecendo locutor, é isso que eu quero! Porque não era, né? Era assim, a música acabava, você tinha que dar pelo menos assim uns 10 segundos. Desanunciar. Aquela palavra que não existe no dicionário. Não, esse desanunciar não existe, exatamente, muito bem. Eu sempre falo isso para os alunos, não existe essa palavra desanunciar. Você ouviu na rádio Roquete Pinto FM Barão Vermelho, Down in Mim. E era assim, aquela coisa. E eu não tinha voz. Melhor é essa, porque tinha umas que era assim, Simone, de Chico, atrás da porta. Quer ver uma outra também? Baby Consuelo, música dela, aí o operador gritava, música dela, mas Simone de Chico atrás da porta, eu não quero ver essa cena. Mas assim, então foi toda uma grande sucessão, eu acho que tinha que ser, entendeu? Tinha que ser, cara, tinha que ser. E eu me apaixonei. E aí, nessa época, eu já tinha conversado com o Mansur, o Fernando Mansur, da Rádio Cidade. O mestre, professor. O Mansur, eu quero ser... Porque eu já frequentava, né? Mansur, eu quero ser locutor. Ele, não faz isso. Você sabe o que é mesmo isso? Eu falei, quero. Não. Ele tentou me levar para outro caminho, né? Eu falei, não, Mansur, eu quero. Ele falou, tá, então você vai procurar a minha fonoaudióloga. Aí eu fiz a fono do Mansur. Cara, eu era gago. Que isso, Rui? Aquele professor, o Guilherme de Souza, meu professor que me deu a bomba, que tu falou, estava certíssimo. Mas foi uma sucessão. Você tinha tudo para não dar certo, então. Para dar errado, cara. Para dar errado. Mas eu gostava muito. Então, assim, eu acho que eu sempre conto isso para os alunos. E quando você quer alguma coisa muito... Mas eu sonhava que eu estava na rádio, eu pensava nisso. Eu acho que isso, de uma hora para outra... Será que eu era sensitivo? Eu acho que eu era sensitivo, alguma coisa assim. E eu percebia que ia dar certo, entendeu? E aí, eu acho, não é porra nenhuma. Acho que você era cagado mesmo. Você isso. E uma outra coisa, tem mais coisa na Roquete Pinto. Estava atrasado, eu não recebia salário. Eu imagino. E a rádio devia ser, não devia ser a maravilha do rádio, né? Em equipamento e tudo. Não tinha nada, tinha barata na rádio o tempo todo, barata. Sabe? As pessoas dormiam na rádio, porque naquela época não tinha vale transporte, não tinha nada. As pessoas dormiam na rádio porque não podiam ir para casa, porque não tinha salário. Eram 8 meses de atraso. E aí, você sabe quem era a minha produtora, cara? Marlene Matos, que produziu a Xuxa depois, cara. Aí ela aprendeu tudo aí.
Foi Ela tudo aprendeu aí que ela comigo, aprendeu. ela aprendeu comigo. E aí o que aconteceu? A Marlene era uma dessas, que depois eu trabalhei com ela na Rádio Globo, a gente lembrou desse fato, né? Ela dormia dentro do estúdio porque ela não tinha condição de ir para casa. E aí Tá o vendo? governo acertou a conta. Eu recebia 8 meses de salário. Eu falei, cara, eu vou ficar rico em rádio. Sim, Eu vou ficar enricou. rico. Eu vou ficar rico. 8 meses? Quanto eu ganhava? Sei lá, acho que 2 salários, 3 salários. Eu comecei a ganhar 24 salários no mês só. Eu falei, eu vou ficar rico. Quem falou que isso não dá dinheiro? Né? Eu era bobo, eu não E imaginava como é que você nada. fazia? Como é que você explicava em casa que você estava trabalhando no rádio e não ganhava nada? Rapaz, E o pai e a eu mãe? não lembro disso. Meu pai e minha mãe, eles ficavam muito aborrecidos, né? Meu avô sentou, meu avô sentou comigo, conversou, falou tanta coisa, mas não adianta, eu queria muito. E na rádio eu ficava com muita pena, porque, ou bem ou mal, eu tinha dinheiro. Às vezes eu ia até de carro, eu pegava o carro do meu pai, ia de carro para a rádio. E eu ficava com vergonha de carro para casa, de carro para a rádio e para casa, porque muita gente não tinha nem dinheiro para ir de ônibus, entendeu? É Então verdade. eu escondia o carro para ninguém ver que eu estava de carro. Então foi um momento muito complicado, né? Um E momento aí de depois, paixão. Eu vou situar o pessoal, porque você já citou aqui da escola. O Rui, ele tem a escola de rádio, quer dizer, uma escola para formar profissionais que queiram atuar na área de rádio, que é muito extensa, não é só locução, você pode ser sonoplasta, produtor, redator, mas repórter, hoje, né? né? Hoje, né? Porque antigamente não. Você sabia que nós começamos com um curso para locutor de rádio FM? Como é que pode, Não, né? agora, Não. Lá em. A escola de rádio tem 27 anos. Em 94, a gente tinha curso de locução para FM, curso de locução para AM. Olha isso que coisa, né? Hoje é uma coisa completamente fora do propósito. você Então, vê hoje, a importância disso. eu digo que a escola de rádio hoje não é só um curso de locução, muito longe de ser um curso, é um curso de comunicação, né? Porque o cara aprende a se filmar, aprende iluminação, aprende câmera, aprende microfone, aprende a gravar em casa, aprende maquiagem, você viu? Maquiagem. Precisa aprender tudo isso. Gestão, administrar carreira, saber dar Entendendo? preço, saber Exatamente. Olha, cobrar valor. a gente tem aula de rede social, porque as pessoas não sabem se comportar em rede social. Então, a gente tem aula de tudo, aula de interpretação, aula de... Cara, é muita coisa. Edição de Mas áudio, vamos é muito falar da legal. escola. Ô, Rui, você teve essa honra, então, de você, com 13 anos de idade, ir ali fazer uma visita na Rádio Cidade, abrir a porta e dar de cara com o Eladio Sandoval, né? Essa turma maravilhosa dessa geração Se eu disser para de você, Sandoval. desculpa te cortar, mas assim, ver o Sandoval para mim foi uma das coisas mais interessantes que eu me lembro, porque fazia muito calor no Rio de Janeiro. E eu tinha 13, 14 anos. Para quem conhece o Rio de Janeiro, lembra que a Rádio Cidade ficava no prédio do Na Jornal do Avenida Brasil. Brasil. Exatamente, Isso. no prédio do JB, que hoje é o INTO, e perto da rodoviária. Eu fui andando, um calor de 40 graus, infernal no Rio de Janeiro, eu fui andando da rodoviária até o prédio da Rádio Cidade. Na hora que eu entrei no estúdio, o senhor Cléver Pereira falou assim, o Rui, quem está no ar agora é Eladio Sandoval. Na hora que ele entrou, aquele ar frio, em contraste com o calor que eu estava sentindo, a música que tocava era Bad Girls, Dana Summer. Com a devida pressão, né? É aquele som que eu nunca tinha ouvido na vida, né? E aí ele falou assim para mim, o Sandoval, oi garotão, tudo bem? Senta aí e depois a gente conversa. Eu falei, cara, assim, ó. Caraca. Depois ficamos amigos e tudo, a gente se fala até hoje, mas assim, são pessoas que eu não consigo lidar. Eu já falei isso para ele, quando eu vejo o Sandoval, converso com ele, converso com o Mansur, eu tremo, eu não sei o que acontece. E outra coisa, essa geração, o locutor de rádio era uma personalidade, é como se fosse um artista da Malhação, né? As pessoas... Né? Eu lembro em Belo Horizonte, o Zé Carlos, que trabalhou na 98, Paulo Leite, ia para o clube
Sim. as pessoas ficavam em volta deles como se fossem personalidades, os locutores do FM, que É veio muito verdade. forte. Você nasceu aí, a tua paixão, com essa geração. Foi. Romilson Luiz, Eladio Sandoval, Jaguar, Uhum. Mansur. Cara, o mestre Mansur, uma das vozes mais marcantes que eu tenho na memória, Mais né? Fazia clara, comercial né? Que de... dicção é Isso, essa? exatamente, um professor, né? A impressão que a gente tinha é que ele era um intelectual do rádio, né? O Mansur é um intelectual do rádio. É Então, um um mestre, né? intelectual da MPB, né? E ainda vinha o louco na Mundial, né? Ah, é. Isso. Aí já é outra história, porque aí. Aí é, tinha o Crazy People ali ainda. Pois é, mas aí assim, eu não conhecia, né? Eu não conheci o Big Boy, não conheci. Mas quando a Rádio Cidade entrou no ar em maio de 77, Big Boy, o Newton, né? Newton tinha falecido meses antes, né, cara? Então isso, assim, foi muito curioso. Na época, eu não me dei conta disso. Eu só vim me dar conta disso anos depois, quando eu conheci o Carlos Townsend, e aí ficamos muito amigos, não digo amigos, nós ficamos muito amigos, o Carlos e eu, e o Carlos uma vez me confidenciou que ele não iria contratar o Big Boy. Eu achei isso fantástico. Eu não sei por quê. Por que você não ia contratar? Não, porque ele tinha o lugar dele lá. Se eu estou na Rádio Cidade e contrato o Big Boy, eu ia perder o contraponto, entendeu? Porque ele ia ficar. Então, Entendi. assim, a perda do Big Boy foi muito grande para o Sistema Globo, muito grande para os ouvintes. Big Boy, o Newton, tinha que ficar mais uns 30 anos aí para fazer a diferença, porque ele foi embora Sabe muito lá cedo. o que aconteceria com o rádio, né? Olha Ele lá com isso. tão... E no Não, AM, né? e ele defendendo a M, né? Defendendo a M. Eu não sei se você lembra disso, mas o programa do Big Boy às 6 da tarde na Mundial fazia eco no Rio de Janeiro. Tava todo mundo ouvindo o programa do Big Boy na Rádio Impressionante. Mundial. Então, assim, a história dele, como ele entrou, como ele foi personagem, como ele foi. É fantástica, cara. Fantástica. Ô, E a Rui, pura magia do rádio. É o que sinto pura falta magia. hoje, sabe? Essa Pura magia, magia. essa coisa meio insana, essa coisa meio infantil, sabe? Eu sinto falta hoje, embora eu acredite que o rádio Inconsequente, aquela é como é. inconsequência, aquela coisa irresponsável de realizar, Irresponsável. de... É. Exatamente. Eu também sinto muito falta disso. Eu queria que você pontuasse um pouco o que representou. O Big Boy já era uma grande evolução para a comunicação. Mas era Mas fato, né? o que representou a Rádio Cidade com essa turma? O que mudou no rádio? Para contextualizar para quem não está por dentro um pouco, como era o rádio e como passou a ser o rádio? O rádio era praticamente, quer dizer, vamos levar em consideração também o seguinte: o pessoal que foi convidado pelo Carlos Townsend para fazer parte do primeiro time da Rádio Cidade não era jovem, não. Já tinha 10 anos de barreira, aproximadamente. Mesmo porque não tinha gente para fazer. E aquilo foi muito difícil para o Carlos Townsend, porque ele dirigia, ele ensinava. Carlinhos teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um curso lá nos Estados Unidos sobre rádio. Quando ele voltou para o Brasil, caiu no colo dele o projeto Rádio Cidade. Então ele pegou as pessoas, dizem, né, que eram 100 locutores, 100 profissionais tentando uma vaga na Rádio Cidade. Então quando ele chegou e pegou 100 pessoas e treinou esses locutores, ele pensou assim: bom, o cachorro, tem um problema o cachorro participar? Não. Pode participar? Eu tenho um Eu tenho aqui, tá? cachorro, também tenho gato, não tem problema. Se quiser gato, se a audiência cair, a gente pega o pet, porque eu vi que Não pet cai, dá não. audiência. O negócio é coração, tem que botar muito coração aí para nossa live ir embora, Tá. não cair com uma hora. Então, beleza, vamos botar coração. Então, gente, assim, essa questão da Rádio Cidade que você perguntou, para quem tinha uma locução formal, a primeira coisa que eu ouvi, eu me lembro até hoje,
foi o Sandoval, mais ou menos às 4, 5 da tarde, dizendo assim, atenção a hora no Rio de Janeiro, quem levou o relógio? Sumiram com o relógio do estúdio, quem levou? E provavelmente era bem provável mesmo que alguém tenha pego o relógio para botar bateria, para acertar alguma coisa. E ele, assim, ele começou a falar isso, eu falei, gente, o cara tá louco, quem é esse cara? O William Bonner abriu um jornal nacional assim. Se a gente ouvir, vai falar assim, cara, que isso? Que loucura é essa? Mas, assim, depois de muito tempo, eu também descobri uma outra coisa que Carlinhos Tausen falou para mim que foi verdade. Presta bem atenção, eu queria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui pode ser até um dado que as pessoas não tenham ainda percebido, tá? A Rádio Cidade, quando comprou o equipamento, quando a JB comprou a Rádio Cidade, né, ganhou lá, comprou, porque na verdade ela comprou esse dial de uma rádio em Niterói. Quando ela comprou esse dial numa rádio em Niterói, o que aconteceu? Ela não pôde comprar a transmissão mono, ela já comprou a antena e o transmissor estéreo. Em estéreo. Enquanto todas as outras FM eram mono. Então, assim, o que acontecia? Quando você viajava... Então, as rádios transmitiam em mono na frequência modulada. Isso. Né? Boa. É boa explicação. Essa é boa. Mas aí, presta atenção e os rádios, ninguém tinha um rádio que pegava em estéreo na época ainda, já tinha? Não. Os que tinham aqueles receivers antigos... talvez muitos importados, os Marantz da vida, você virava o dial e nenhuma luzinha acendia, porque não tinha transmissão estéreo. Só acendia onde? 102,9. Então, assim, você quer um marketing melhor que esse, meu amigo? É o pulo do gato. Onde fica a Rádio Cidade? Ué, a Rádio Cidade fica lá, só você virar. Quando acender a luzinha, aonde acender a luzinha, é isso aí. Cara, você quer marketing melhor que esse. Sensacional. Então, assim, você quer ouvir a Rádio Cidade? Pronto. Você mexe lá no dial. Quando acender a luzinha, você já... E outra coisa também, um detalhe técnico. A Rádio Cidade tinha uma antena chamada quadracúbica. E essa antena, o que ela fazia? Ela meio que simulava um som melhor e simulava também uma potência maior. Ou seja, a Rádio Cidade dava show mandava mais longe o sinal, né? E aquele som maravilhoso no Rio de Janeiro. Quatro anéis, como se fossem 4 anéis? Em plena... Isso. Em plena ditadura, cara. Sabe? E a Rádio Cidade nunca foi maculada pela ditadura. Nunca ninguém... Né? Eles falavam altas coisas que os imbecis da época, desculpa, não entendiam. Passava batido. Passava batido. Graças a Deus. Como muita gente na MPB, né? Chico Buarque era craque nisso, né? E uma outra coisa também, naquela época não tinha o rock nacional, né? Naquela época tinha quem? Quem tocava na Rádio Cidade? Era a Joana, era 14 Bis, era Chico, era o Djavan começando. Então, era MPB, era mais MPB. Era MPB, era. Agora, foi uma época rica. Eu quero saber se você tem afinidade com esse som. Com a disco music nessa época veio arrebentando anos 80. Você tem afinidade com isso? Eu não posso falar total, porque vai que você bota uma música, eu não sei. Mas eu vou te falar, olha, toda a minha base é disco music. Os meus filhos falam, pai, que música de velho. Mas assim, é uma situação que eu vou dizer. Você está falando com um sujeito que acordava às 6 da manhã, com Paulo Martins dando bom dia. E ia dormir às 2 da manhã com o Cidade Disco Club. Mas era assim uma coisa muito maluca. Era muito doido. É claro que meu pai e minha mãe ficavam muito preocupados com isso, né? Então, assim... E as discotecas efervescentes do Rio, Ricardo Amaral, né, com Hipopótamos, Lamounier, Guilherme Lamounier. Eu ia para aquela disco, como é que é, em Ipanema? Papagaio? Não, Papagaio foi bem depois. A produção tá falando, não, Papagaio foi bem depois. Não, eu iria para New York City. Ver o Ricardo Lamounier, cara. Sabe, assim, muito bom.
acho que... E foi muito base da programação da Rádio Cidade, né? Esse Mas tipo eu de digo música. assim, eu até devia escrever mais sobre isso. Toda rádio tem também, junto, paralelo a tudo isso, tem um movimento, assim como o Big Boy tinha a possível volta dos Beatles, e ele era amigo de um dos Beatles, né, cara? Ele era amigo do George Harrison. O cara mandava as coisas para ele, muita gente mandava os discos para ele, muito antes de chegar aqui no Brasil. Então, assim, quando você fala em disco music, você tem que entender que a Rádio Cidade também fez muito em cima da disco music, entendeu? Que era Da programação outro tipo musical. de long play, era outro tipo de disco, né? O long play, os discos eram mais profissionais, já eram importados, a antena tinha uma qualidade melhor, a picape era uma outra picape, né? Era toca-disco. As outras rádios tinham toca-disco. A Rádio Cidade tinha picape, né, meu amigo? Então, assim, eram os melhores discos, os melhores long plays. Marcelinho deve estar chorando. As melhores agulhas. Marcelinho da Crowley está chorando uma hora Tá dessa. chorando. Então, assim, aí tinha as Evelyn Kings da vida, as Cherry Lynn da vida, os Dan Hartman. Evelyn Champagne King. Champagne King, Shame. Cara, e ainda veio logo depois aquela onda de roller, então, de patinação, Roxy Roller na Lagoa, e aí o que eu achava cara, legal, olha isso, cara, olha isso. Já passou 40 minutos, nós estamos agarrados na Rádio Cidade ainda. Mas eu tô agarrado na Rádio Cidade tem 57 anos, pô. Eu vou tentar dar um pulo aqui. Você teve. Eu tô falando muito, eu tô falando. Você tá me cutucando aí, então, eu vou tentar, muito. Senão eu não vou falar tudo. O nosso professor Rui Jobim é autor de um livro maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler em 4 horas. Você leu, né? Eu li. O rádio era tão romântico. E, inclusive, esse título vai me fazer uma pergunta. E você teve um prefácio do nosso professor, que foi o Mansur, né? Maravilhoso. Então, recomendo a todo mundo, o rádio era tão romântico. Contado por um radialista e um apaixonado por rádio. Então, por isso que você vai ler, você vai comer o livro em 4 horas. Rui, qual a diferença do rádio de hoje e o rádio daquela época? Rapaz, o rádio de hoje está em profunda mudança. Não tem como dizer para você exatamente como está o rádio hoje. Aliás, você sabe disso melhor que eu. Naquela época você falou, né? Naquela época nós tínhamos mais o romance. Eu vou dizer para você, naquela época nós colocávamos uma música no ar por completo feeling. Isso vai dar certo. E dava certo. Hoje a música não, a música hoje é toda estruturada, tem pesquisa e tudo mais. Não estou dizendo que está errado, tem que ter pesquisa. Não tem como você fazer alguma coisa hoje sem você fazer pesquisa. Mas assim, tira um pouco a sedução da coisa, né? Você não pode se apaixonar por uma pessoa e fazer uma pesquisa sobre essa pessoa. Você tem que conhecer essa pessoa, tem que sentir, porque, sabe? Então, assim, quando eu me apaixonei por rádio, eu achei que a pessoa já nascia pronta, né? Ou fazia aquilo ou não. E depois eu sou dono de uma escola que prepara para a rádio. Então eu não posso mais dizer para o aluno que ele tem que ter sentimento, que ele tem... Não, eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha... Que tem métricas, tem... Eu não tenho mais notícias, não tenho boas notícias para te dar. As notícias são péssimas. O rádio não é mais romântico. Romântico foi naquela época, entendeu? Que nós entrávamos e não tinha pesquisa. Praticamente não tinha. Mas tem um meio do caminho, né, Rui? Porque se não fica chato pra cacete, tem que ter ainda uma certa dose de arrojo, né, de arriscar, de experimentar, porque senão vai ficar tudo igual. E o rádio, há um tempinho aí, tá chato, porque tá tudo igual. Esse experimentar que você falou, isso inclusive é o que nos apaixonou no rádio, porque a gente podia plantar, semear, regar, ver crescer e colher. A gente participava de um processo todo dentro de uma rádio, seja uma promoção que você criou, bolou, uma ideia, um programa. Todas as áreas ficou chata. Eu já escrevi uma coisa sobre isso e deu uma confusão danada.
Porque na minha opinião, eu acho que o que salvaria, não digo que salvaria, mas o que ajudaria muito o rádio era deixar os locutores falarem mais, deixar os comunicadores terem mais voz, sabe? Mas aí você tem, né, aquela história. Aí já me liga um monte de gente que está na rádio que fala assim, Rui, você está preparado. Eu não tenho um locutor preparado para falar, Rui. Aí você, aquela história do Tostines, né? Você não prepara o locutor para falar ou ele não prepara porque ele não pode falar? Talvez o Carlos Townsend também não tivesse na época. Mas ele ajeitou, foram grandes coisa, talentos. Né? Você sabe que o Townsend falava um negócio muito interessante para mim. Ele falou assim, Ruizinho, qualquer um ali que fizesse o que eu fiz ia ter sucesso. Isso aí é a humildade do campeão, entendeu? Isso aí mostra o... Eu vou falar uma coisa para você. O Townsend não tinha muita humildade, não. Ele sabia que ele era perfeito, ele sabia que ele era o cara, ele sabia que ele era o cara. Mas, assim, ele falar isso para mim foi um soco no estômago, porque eu, primeiro, não concordo com isso, né? Ele veio com tudo pronto já na cabeça. Segundo, que ele teve muito trabalho para fazer isso. E depois ele confiou no time de comunicadores. É uma coisa hoje que as rádios não fazem. Pouca rádio faz isso. Seja porque o cara não sabe falar, ou seja porque exatamente, vamos dizer assim, a linha editorial da rádio não permite. Aí você vai ter um cara de manhã falando bem do governo, o outro à tarde falando mal do governo, e aí estraga tudo, é uma confusão toda, uma colcha de detalhes. Mas é por isso que você tem que... A rádio, lógico, o locutor também, o radialista, o produtor, todo mundo tem que investir na sua profissão, na sua carreira e estudar. Né? Um locutor, o cara tem que saber o que está acontecendo no mundo hoje, né? Tem que estar bem informado. Mas a rádio, então, só para tirar um pouquinho, a rádio também tem que investir nisso, né? Então, se não fica como está hoje, tudo pinto em bosta. Chegou o digital, aí falou assim, abram as câmeras aí, pode abrir as câmeras do telefone. Você vê cada absurdo, o cara Você vê, olha abre só. uma câmera e não sabe o que vai fazer. Eu digo na escola de rádio para os meus alunos o seguinte, uma das piores coisas que existe para o comunicador que não sabe falar é dizer para ele, olha, você fala o que você quiser. Isso não existe, cara. Ele vai ficar, e aconteceu isso comigo. Quando eu estava na Transamérica, já tinha passado pela Roquete, já tinha passado pela Rádio Estácio, já tinha passado... Bora! Chegamos na Transamérica. Pronto. Então, beleza. É isso. E eu preciso de água. Estou falando muito, eu preciso de água. Produção. Pede aí, produção. Produção. Mas a produção é do rádio também, né? A produção A produção... Produção é uma figura. Eu estou muito à vontade aqui, estou muito feliz. Tá? Era transa. Rui, você falou assim, Rádio Cidade, mexe no dial, é a única que acende a luzinha. Tinha uma campanha de uma rádio no Rio de Janeiro que é a única que pega no túnel. Era Transamérica? Rapaz, isso foi uma confusão. Foi, cara. Na verdade. Isso aí, eu imagino que é um transmissor pirata, isso aí. Não era, cara. Foi a 98, entendeu? A 98, do Sistema Globo. Ela era tão possante que ela pegava no túnel. Mas não pegava dentro do túnel, até o Rebouças, assim, metade do Rebouças. Pegava um pouquinho mais além, entendeu? E o cara jogava isso no ar e todo mundo achava que era isso. A gente fez um projeto para colocar, mas tinha que colocar como é que é? O transformador, não. Uma repetidora? Uma repetidora no início do túnel e no final do túnel. Botar um transmissor, um mini transmissorzinho do túnel. E eu roubar esse transmissor, cara, aqui no Rio, entendeu? Então não tinha condição. E aí não deu para fazer. Mas assim, vamos então para a Transamérica, que conforme eu falei para você, se a Rádio Cidade... situar. Vamos lá, deixa eu fazer aqui um preâmbulo. Vou fazer um preâmbulo. Naquela época, 1974, 75, Big Boy pregava a possível volta dos Beatles, tinha um programa de Beatles, o FM ainda era música de escritório, consultório, não era lá muito comercial, nem queria ser. Então, Big Boy usava muitos Beatles. Depois a Rádio Cidade, com todo aquele processo de equalização sonora, e, enfim, veio também a reboque a onda disco americana, certo? E a Transamérica veio da onde?
A Transamérica veio com rock em Rio, um rock nacional. A Transamérica veio com uma abertura política, com Tancredo Neves, entendeu? E aí eu vou te falar aquilo que eu ouvi isso. Aí veio essa geração Paralamas, Legião, Guns N' Roses, era isso tudo, né, na época, né? Mas aí nós entramos em maio, e aí aí acabou a ditadura, aquela confusão toda, assume Tancredo e não assume, né? Assume e não assume. O que aconteceu? O coordenador da rádio tem uma reunião com a gente e fala assim, olha, a partir de agora não tem mais ditadura. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu falei, caraca. E todo mundo, oba, que beleza, mas assim, vamos falar o quê? Né? Vamos falar o quê? Sabe qual foi a solução que a gente achou? Quer dizer, ninguém combinou isso não, aconteceu. A gente começou a falar palavrão no ar. Aí o Carlos Alberto, que é um gênio, o Carlos Alberto foi um gênio. Eu digo que o Carlos Alberto e a Adriana Rimmer, naquela época, eles levaram a Transamérica. O Cláudio Carneiro, que é um grande produtor, também um jornalista, levaram. Pessoas, eu entrava no ar às 6 da tarde, eu chegava às 10 da manhã na rádio. Coisa linda. Muito bom. Mas o palavrão era esse palavrão, o palavrão do dia a dia, né? Que você falava na rua, fudeu, piada sem graça, palavrão, porque assim, era a única... Aí veio a transversão também, que eu fiz muita transversão, tipo So Far Away For Me, né? A música da Straits, né? So Far Away For Me, virou sofá para gay dormir. E essas coisas viraram uma tragédia. Uma irreverência. Uma irreverência. Todo mundo só ouvia. Veio a irreverência total. Então, a Transamérica foi marcada pela irreverência, sem dúvida nenhuma. Eu digo assim, a Transamérica teve um erro de... Eu costumo brincar, né? A Transamérica, nós achávamos que nós fôssemos atingir assim, o quarto, o quinto lugar com 6 meses, 1 ano. Nós atingimos o 2º lugar com 2 meses. E não estava preparado para isso, não estava estruturado. E aí Eduardo Anders, que na época coordenava, quando ele chegou, o Ibope, e viu que a Transamérica passava 98 em alguns horários, em muitos horários, que nós chegamos a 1º lugar, ele desabou num choro, entendeu? Que coisa linda. Que hoje ninguém vai chorar por causa disso, meu amigo. Ninguém vai chorar, entendeu? Então, assim, são coisas difíceis de se repetirem, né? De se repetir. Tem que ter meteorito, vai ter que ter de novo o dinossauro, não tem condição de... Então, assim... Agora, você viu que todos esses marcos são sempre marcados por uma onda na música, musical, né? Sim, que alguém teve a percepção de enxergar, apostar... E embalar isso. Né? Exatamente, sociologia, é isso. E nós vivemos hoje um momento no Brasil muito difuso, né? Nós temos assim, muito polêmico, onde a rádio vai entrar nisso, cara. Sabe? Como nós vamos hoje aproveitar esse momento tão assim, como? Não tem como, não tem como. Você gostou do meu gesto? Dizer que cada um está de um lado? Ó, cada um está do lado. Chato, desse jeito. É perigosíssimo, é perigosíssimo. Você pode perder aquilo que você conquistou por uma bobagem. Por uma bobagem. Então, assim, eu não sei... Não, vamos parar, porque senão a gente vai ficar... Botar uma live com 2 radialistas é foda. Live com 2 radialistas... Você é um cara que me deixou à vontade, aí eu vou, né? Me deixou à vontade. Estou tentando ser educado e não atropelar, mas quando eu botar o microfone, então é porque eu quero a palavra. Uma das coisas, para quem não sabe, marcante, e é uma peculiaridade fora do padrão normal, a Rádio Transamérica, no Rio de Janeiro, na qual o Rui veio se tornar coordenador da rádio. Acabei virando. Ela tinha uma peculiaridade, que na parte de baixo da rádio tinha os melhores estúdios de gravação de disco do Rio de Janeiro, se não for do Brasil. Com aqueles gravadorzão de rolo, assim. 24 polegadas. 24 polegadas. Ou seja, cada canalzinho estava ali num risquinho da fita magnética. Isso merece. Eu acho que isso te deu vantagem. Conta aí qual é a vantagem que te deu. Olha, a vantagem que deu foi... Assim, deu muita dor de cabeça também, né? Porque era muito comum
Você tem, eu vou dizer para você sem susto, da América Latina com certeza. Alguns diziam que eram os melhores estúdios do mundo. Não sei porque Londres, né, Inglaterra, né, cara, não tem como você, mas enfim, os caras estavam ali, sabe? Os caras estavam ali. Os melhores estúdios da América Latina estavam ali no Maracanã. A Transamérica Rádio ficava em cima. E a Transamérica Rádio não tinha nenhuma acústica. Era horrível. Por quê? Porque é muito maluco isso, né? A Transamérica, um estúdio maravilhoso, e o rádio, horrível estúdio, porque aquele estúdio não foi planejado para ter locução ao vivo. Foi planejado para ser uma grande sonoplastia. Porque antes de entrar ao vivo, a Transamérica era gravada. Então trabalhava ali só o quê? Só o operador de áudio. Nós entrávamos no ar, o cachorro no terreno baldio ao lado latia. E nós conversávamos com o cachorro. Era muito louco isso, né? Então, assim, esse assunto aí que você tocou é muito famoso. Quem viveu aquela época sabe disso. E quem trabalhou em rádio também sofreu um bocado. Porque só a Transamérica tinha os caras que estavam gravando os seus discos naquela época ali, ó. O que acontecia? Eu fazia horário de 6 às 10 da noite. Às 7 da noite parava na época para ter a Voz do Brasil. Então eu jantava lá no refeitório da rádio de 7 às 8 da noite. Mas ali embaixo, era uma tiazinha que tinha um restaurantezinho ali na porta, ali dentro da rádio. Eu já comia ali. A Dona Maria servia todo mundo. A Dona Maria não sabia nem quem era Pat Metheny, nem quem era... Lulu Santos. Renato Russo. Não sabia Renato Russo, não sabia de Cazuza, não sabia de Paula Toller, não sabia nada. Aí o que acontecia? Essas criaturas que hoje são veneradas, elas jantavam, às vezes, comigo na mesma mesa. E a gente conversava, né? Batia papo. Você que eu sou locutor aqui de cima. Eu posso lá, eu convidava. Mas eu juro, no início eu convidava só para o cara conhecer. Aí eu convidei o Lulu. Lulu foi na rádio. Quando o Lulu chegou na rádio, ele estava fazendo um disco que ele quebrava umas... Ui, ui, meu benzinho. Aquele azul? Não, acho que era um vermelho, eu não sei. Eu sei que ele tinha que quebrar alguma coisa no início. Ele quebrava, não era casa não. Ele quebrava umas xícaras, uns pratos e tudo. Eu quebrei aqueles pratos, cara, lá na Transamérica à noite. Eu quebrei. Então, eu me lembro qual era. Brigas. O nome da música é Brigas. Se você botar lá para ouvir, lá hoje no Spotify, tu vai ver que começa com uma briga. E começa com alguém quebrando alguma coisa. Eu e o Lulu quebramos alguma coisa. Aí começou o Jobim quebrando xícara. Tudo. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, Lulu, dá um pulinho lá na rádio. E aí, assim, Lulu na rádio, ele falou assim, você toca aquela música do David Bowie, Astronauta, né, que depois foi até Starlight, né? Do nenhum. Né? Lembra disso? Até depois fizeram a versão, né? Eu falei, cara, não toco não, mas se você pedir, eu toco. Aí ligou Eduardo Andrews. O que houve que você furou a programação? Essa música não toca na rádio. Eu falei, cara... Lulu pediu. O Lulu tá aí, tá? Fica com ele. Faz a programação com ele. Toca o que ele quiser. Falei, opa! Aí um dia foi Lulu Santos, outro dia foi o Kid Abelha, o saxofonista, outro dia foi Lobão. E aí a gente começava a fazer assim, os caras subiam já para sacanear a gente. Ia lá e a gente se dando bem, né? Se você imagina isso. As rádios deviam ficar loucas, falar, como é que esse cara... O produtor não sabia de nada. O Cláudio Carneiro, que era o produtor, não sabia quem ia entrar no ar. Nem eu sabia. E aí, eu me lembro que o Guilherme Arantes ficou quase 2 horas com a gente lá ouvindo música. E aí, não tinha essa história de fazer produção para o Guilherme Arantes tocar. Não tinha. Ele tocava o que ele queria, eu falava. Ele divulgava o CD dele, o CD não tinha na época. Divulgava o LP dele, tudo bem. Você conseguia... No dia seguinte, cara, aí tá o negócio. No dia seguinte era um problema, porque as gravadoras ligavam pro Eduardo e, descascavam em cima dele. Isso é um absurdo, isso não é profissional. Mas fazer o quê, né, cara? Aí a gente foi proibido de fazer isso. Seduziram o Caboclo. Me fala uma coisa, você conseguia colocar no ar da rádio o som do estúdio?
Ali foi logo depois com o... Cara, conseguia tudo, porque a gente tinha os melhores técnicos. Começou a sacanagem. Nós tínhamos um cara que ganhou um prêmio de acústico, engenheiro acústico, ganhou um prêmio do mundo, era o melhor do mundo. Ele trabalhava nos estúdios da Transamérica. E esse cara fez o Chá das 5. Chá das 5. Famoso Chá das 5. Sabe o que ele fazia? Pegava 2 pets, espetava lá no estúdio. Jampeava, mandou pro ar. Ô, Rui, esse canal aqui é lá de baixo. Só botava ali. Você tá ouvindo o Chá das 5 da Transamérica, oferecimento Pepsi, tá, e botava. Vamos continuar. Eu era lá em cima. E o que era isso, para situar para a galera? Isso aí eram os artistas da época tocando ao vivo na rádio, era o Chá das 5. Daí surgiram... Daí surgiram versões exclusivíssimas da Transamérica que as rádios se rasgavam, né? Mas é óbvio, uma qualidade fora do comum, para a época uma qualidade ímpar, você botava isso no ar, e aí, essa é mais uma versão Transamérica, acabava. Aí mandava um sucesso numa versão acústica, alguma coisa assim, aí era... Então eu ficava às 6 da tarde, o Chá das 5 começava às 5, né? Entendeu? 5. E aí, eu começava às 5 horas lá de cima, operando a rádio, fazendo a rádio como operador e falando alguma coisa. E o Paulo Beto ficava entrevistando a galera, junto com a Adriana Rimmer, lá embaixo, nos estúdios. E aí você entrevistava a Legião Urbana, sabe? Aquele LP2 foi tanto lançado primeiro lá. Você acha que o marketing hoje ia deixar isso? Claro que não. A gente furava muito. Furava. A gente aproveitava, né? Mas isso foi engraçado de tocar nesse assunto. Rui, Fala. Eu já vou dizer aqui o seguinte, a gente vai bater 1 hora daqui a pouco, não vamos continuar. A primeira hora, né? Vamos bater a primeira hora. Né? Se acontecer dele me cortar, aí a gente volta aqui, porque a gente não pode terminar sem se despedir. Então, eu quero falar um pouquinho... São quase 200 aí vendo a gente. Isso. Eu quero falar um pouquinho com você, então, da escola de rádio. A gente falou do locutor, a gente falou do comunicador, né? Que são nuances de mudança de postura de quem apresenta ali no rádio, né? Uma época era muito elevador, depois teve uma abertura, depois o rádio ele ficou meio chatinho, ficou meio... Todo mundo queria imitar a rádio. Parecia que era tudo gravado, né? Então, agora eu vejo, é uma percepção minha que eu queria compartilhar com você. Eu vejo que durante essa pandemia, o rádio teve um crescimento absurdo em tempo médio, em audiência, pessoas redescobrindo o rádio, acessando o rádio através de outros dispositivos, né? Assistentes inteligentes, Alexas da vida e tudo mais. Então a gente vê um bom momento para o rádio. E num momento muito importante, em que a gente fala muito sobre a minha cachorra aqui, a minha ela é autista. A gente fala muito sobre saúde mental, né? Muito preocupado. E o rádio vem com um grande remédio para isso, né? Fazendo companhia, sendo companheiro, coisa que você não consegue atingir num Spotify, numa playlist, não tem a companhia. Então eu vejo mais... Não tem quem converse com você. Isso. Então eu vejo mais do que nunca a grande importância do comunicador agora, dele ser essa pessoa que tem empatia com o seu ouvinte, que consegue conversar, tocar ele, criar essa relação de sentimento. Eu enxergo, então, no momento, o momento do comunicador. Para mim, é o momento do comunicador. É o momento Quem que a gente... fazer, tiver oportunidade, faça. E a rádio apostar nisso, de que seu maior patrimônio no momento está entre a mesa e a cadeira. Mas a rádio também tem que sobreviver, né? E aí você tem que a rádio fazendo malabarismo para isso, né? Você tem uma conta de luz proibitiva numa rádio hoje, principalmente no AM. Enfim, é tudo muito complicado. Eu acho que não é só uma coisa, entende? Eu acho que o problema do rádio é esse aqui, é aquele ali. Não, é um monte de coisa, E eu fico muito triste porque eu vejo cada vez mais hoje aquela história, né? Olha, você tem um sinal da hora, depois do sinal da hora, você dá a hora. Ele me deu o sinal que ele vai acabar. Então nós vamos encerrar aqui a parte 1 e voltaremos agora com a parte 2. Ok, perfeitamente. Eu fico quieto aqui esperando você voltar? Isso. Eu vou encerrar aqui e a gente abre de novo. Aguenta a mão aí.
Só vou salvar para o IGTV. Boa, garoto. Tá aí. E caiu. Peraí, atenção, atenção. Faz uma pose aí bonita que eu vou bater um print aqui. Eu? Peraí, vai. Vê se tá bom. Produz aí, produz aí. Como se estivesse falando alguma coisa muito séria. Pronto, essa aí eu vou postar logo após. Então vamos lá. Vamos. Eu vi aqui, estava a nossa querida Regina Bittar, que é a voz, foi a primeira voz do Google. Regina tá aí? Já estava assistindo. Poxa, e ela até. Que legal, cara. Ela fez um comentário. Ó. Sou fã dela, sou fã dela. Eu não vou nem passar o que ela falou, não, porque. Olha aqui, ó. Aguinaldo. Quando eu entrei aqui agora, de novo, nessa segunda etapa, eu vi que a Paola Oliveira estava fazendo uma transmissão ao vivo, hein? Eu quase. Ela está competindo com a gente, né? É brincadeira, né? Acha que pode, né? Espetáculo. Pergunta para o Rui: onde anda Kaká, Cristóvão Nilman e a turma bacana da Rádio Cidade? Já estamos falando de outra etapa da Rádio Cidade, né? O pessoal que usava fralda. Na tua época, usava tudo fralda nessa época. O Kaká. Ele faltou dizer o Luiz Carlos Júnior, né? Ele faltou falar do Luiz Carlos Júnior. Luiz Carlos Júnior. Um tricolor enrustido. Eu achava... inclusive, peraí. Eu preciso... O Luiz Carlos é muito amigo ainda, né? Todos são amigos. Saudar. Tintim. Tamo junto. Boa. Verdade. Estamos sofrendo junto. Voltamos lá, vamos voltar. O Kaká eu falei que eu ia te fazer uma pergunta. Kaká é empresário. Mas quando eu falo com ele, cara, o Cristóvão é um cara de rádio, né? O Cristóvão ganhou dinheiro, virou empresário de artista. Mas eu vou te falar, rapaz, olha, trabalhavam muito, viu? Eles trabalhavam muito, fora do rádio, né? Trabalhavam muito. E o Luiz Carlos Júnior, né? O Luiz Carlos Júnior, ele sempre gostou de futebol, sempre quis ser narrador, sempre. Então, assim, eu acho que merece cada sucesso que ele tem, porque realmente é um cara muito focado naquilo que faz. Batalhador. Muito. Perfeito. Cristóvão, o Kaká, enfim. E trouxeram muita gente boa aqui, né, para fazer show aqui no Brasil. Perfeito. Teve muitos W já era daqui, mas essa época de Eurodance, então veio uma pá de gente. O Rui, eu queria falar, mas eu esqueci. Mas isso é a idade, né? Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer com o locutor na hora que vai abrir o microfone e esquecer o que ia falar, né? Pode. Mas, enfim. Aí é que fala, por que não pode? Pode sim, entendeu? Porque a gente está conversando aqui muito legal, uma história muito bacana do rádio, uma história recente do rádio. Nós temos aqui quase 400 pessoas vendo a gente. Lembrei. Tá, você pode. Lembrei. Porque tem a idade que a gente tem que respeitar, né? Vossa Excelência estava fazendo um comentário falando assim, não acho que seja esse o problema, a culpa e não sei o quê e parará. Eu quero falar um pouquinho sobre culpa, então. Nós falamos desse momento do rádio, o que ele vive, né, esse crescimento, essa descoberta, e ele, infelizmente, ele não usufrui proporcionalmente dos mesmos números quando a gente fala sobre investimento, sobre o mercado publicitário, a fatia do bolo. Né? Não é proporcional a todo esse barulho e confusão que ele faz. Agora eu vou botar uma culpa. Eu acho o nosso meio extremamente desunido, individualista, né? A gente não vê ações em que se valoriza o meio. A gente vê cada rádio preocupado com o seu. E muito geralmente, uma rádio, quando vai se vender, ela quebra as pernas da concorrente dela. Né? Na verdade, ela está desvalorizando o meio quando ela faz isso. Né? E eu vi... Você está fazendo meia-culpa aí e eu estou com você. Eu acho que isso é fundamental, tá? Mas eu não terminei. Eu não terminei. Eu, provavelmente, se fosse um candidato, candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Mas eu não tenho réplica. Eu ia passar um minuto e não ia formular a porcaria da pergunta, porque eu faço discurso. Eu estou uma hora aqui falando.
Eu vi no YouTube Prêmio do Rádio do Rio. Prêmio do Rádio do Rio. Isso. Eu primeiro quero fazer uma pergunta rápida, curta e grossa. O Prêmio Rádio Rio era da Escola de Rádio? Promovido pela Escola de Rádio? Sim. Então, eu vou aproveitar para falar isso. Era produzido, todo mundo produzido. No meio de tanta desunião e de pouca valorização, um evento como esse é um ouro, é um oásis no deserto, em que valoriza o profissional do meio, do rádio. Aí, só porque eu fui fazer esse discurso bonito, ficou rodando aqui. Não cai agora, não. Então, eu acho que tem que ter isso. O rádio tem que premiar revelações, tem que premiar na música. Quem é que tem que premiar? Quem é que tem que falar que o artista tal tem relevância, surgiu? É o rádio, o meio. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é o meio parar de ter essa síndrome de pequenez, entender a sua grandeza, sair do sovaco da televisão e começar a ver a sua relevância e grandeza e se unir e começar Você a tá se falando, orgulhar disso. Eu estou desesperado aqui para falar sobre isso. Pô, fala Olha aí, só. cacete. Pô, que nem a Transamérica. Fala aí, porra. Cara. Ó, eu gosto assim. Eu gosto assim. Primeira coisa, não tem mais piquenês, agora é shih tzu, ok? Tá bom, fala aí, porra. Agora é shih tzu, não tem mais piquenês. Olha aí, ó, 320 espectadores, fazer o preenche. E agora o pessoal que gosta de piquenês vai ficar puto comigo, porque eu falei que não tem mais shih tzu. Não, o piquenês é lindo, acho lindo, aqueles dentes de fora, assim. Deixa eu contar para você uma história que eu não posso falar do Prêmio Rádio Rio se não citar a Crowley do Brasil. Crowley Analyze do Brasil, na pessoa dos nossos amigos. Eduardo Bonardi e Marcelo Cabral. Exatamente. Os caras compraram a briga em todos os prêmios, em todas as edições. Só que dentro do próprio rádio veio a rasteira. Né? Do tipo assim, você acha que esse prêmio é verdadeiro? Claro que não. Se eu disser para você que nós nunca ganhamos um tostão nesse prêmio, você vai acreditar. Nós ganhamos mídia. Tá? Ganhamos mídia, matrícula, etc. e tal. Fizemos o nome da escola de rádio. Tudo bem, beleza, ok. Mas dinheiro, não. O único ano que nós íamos ganhar, ia sobrar alguma coisa da produção, nós decidimos não fazer o prêmio. Por quê? Porque a Rádio Tupi estava fora do ar, outra rádio tinha acabado, a MPB-FM tinha acabado, não havia clima para isso. Eu fui até a Crowley e decidimos, nós não vamos fazer o prêmio, porque isso não é justo. Enquanto tanta gente desempregada, e aí logo depois também veio o problema de 2016, enfim. Mas o próprio meio sabotava a gente, cara. Eu ouvi muito... Tem uma coisa que... eu sou muito rancoroso, sabe? Eu sou muito rancoroso. Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Cara, você sabe, acredita que um sujeito, um comunicador com um nome lá em cima, disse para todo mundo que eu tinha comprado uma casa de campo com o dinheiro que eu ganhei do prêmio, cara. Que absurdo. E que ele mesmo não acreditava no prêmio. Ele tinha ganho umas 3 vezes, mas eu nunca fui lá buscar, porque eu não acredito. Mas você... Mentira! Ele nunca, a rádio que ele trabalhava, nunca indicou esse sujeito. Mas ele ganhou o prêmio realmente? Ele ganhou alguma vez? A rádio nem indicou. E ele dizia para todo mundo, naquela época, o Orkut e tudo mais, dizia para todo mundo, eu não vou buscar o prêmio porque para mim esse prêmio não existe. E eu já ganhei umas 3 vezes. Mentira! Nunca foi. Então assim, para que isso? A produção quer que eu fale nomes. Eu não vou falar nomes. A produção é do rádio. Bota lenha. Acende o maçarico. Acende o maçarico. Grita aí. Grita o nome aí. Olha, eu grita o nome aí do fundo que eu quero ouvir. Eu não tenho.
Eu não tenho desafetos, cara. Eu não tenho desafetos. Evidentemente, em todo lugar que eu passei, eu fui coordenador, eu dirigi a Rádio Globo durante muitos anos, o Sistema Globo de Rádio, não. Eu dirigi a Globo FM durante muito tempo. Não tem como você dirigir uma rádio, ser coordenador de rádio, e não ter desafeto. Cara, não tem. Não tem como. É verdade. Mas tudo bem. Mas esse cara que fez isso é mal. É mal. Esse cara é do mal, entendeu? Esse cara é do mal. Esse cara... Mas é irrelevante. Rui, eu tô nervoso agora. Nós temos que... Esse prêmio tem que voltar e o que está errado é que ele não pode ser do Rio, ele tem que ser Brasil. Tem que pegar lá doutor Eduardo Bonadio, lá Crowley, Rui Jobim, Regina Bittar. Conversamos tanto sobre isso. Olha, o portal Tudo Rádio, nosso querido Daniel Stark. Daniel, a gente está vendo aí um dos maiores prêmios do rádio hoje, da música da iHeartRadio. Meu querido, vou te falar uma coisa. O Daniel adora o prêmio. O Daniel fala do prêmio. Uma vez ele botou até publicidade lá de graça, o pessoal votar e tudo mais. Realmente, você me fala, como é que eu vou falar a respeito do melhor comunicador e a melhor rádio, a melhor programação, o melhor editor, o melhor sonoplasta do Brasil inteiro? É muito difícil isso. É muito difícil. Nem o Bonadio da Crowley, que perdeu o cabelo pensando nisso, conseguiu fazer comigo isso, entendeu? Tem que ter as peças para votação, e quem vai votar são os colegas do meio que vão fazer essa votação. Você sabe o que aconteceu? Eu vou botar mais lenha na fogueira agora. Eu recebi um telefonema da Vivo, pedindo para que eu fosse lá. Eu fui lá. Sabe o que o cara me propôs? Rui, se você fazer esse prêmio Rede Nacional, eu banco. Olha aí, olha aí. Rio de Janeiro tem não que banco. ter. Olha aí. Vamos lançar isso aqui agora, por que não? Bora o desafio. Ô, Rui, vamos fazer alguma coisa? É complicado. Meu amigo, eu gosto de coisa difícil. Quando você fala assim, isso é muito difícil, muito difícil. Eu também. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se esse prêmio sair, conforme você falou, eu digo o nome do cafajeste que falou que eu ganhei uma casa. Eu falo, tá combinado. Tá bom, você fala no dia lá, tá? No palco, você sobe e fala, ô, queridão, continua não sendo indicado pela sua emissora, hein? E ele continua na emissora ainda, ele continua. É verdade. Ô, Rui, a gente falou de tanta coisa, eu pulei algumas, mas eu gostaria de falar de uma aí. Aí é meu coração aqui. Poxa, a importância que o rádio tem na história da gente, e eu lembro muito dessa Rádio Cidade. Eu acho que eu cheguei a comentar uma vez com você, que é a música de final de ano da Rádio Cidade, com a música do Vila Lobos, Trenzinho Caipira. Aí é tranquilo. Que eu acho que aquilo foi uma das coisas mais emocionantes que eu ouvi. Eu acho que aquela música eu esperava para gravar. Ela era a música mais importante na programação da rádio, de tão bonita que era e a mensagem que era. Você sabe que o Romilson é músico, né? O Romilson é músico. Você sabe disso. Quem deu a ideia... Tinha gente do Roupa Nova ali? Todos. O Roupa Nova gravava as vinhetas. O Roupa Nova é rádio 100%, né? O Roupa Nova, que ele já fez vinheta de rádio. O Roupa Nova fez todas as vinhetas da Transamérica. Aonde? Nos estúdios Transamérica. E outra coisa, Trenzinho Caipira, toda a equipe da Rádio Cidade foi pedir, né, com muita solidariedade, com muito carinho, muita educação, a esposa, né, a esposa dele... Dos direitos autorais, a liberação. A liberação, né? E ela liberou, foi uma coisa fantástica. Agora, isso tudo tem um nome, chama-se Cléver Pereira. O Cléver Pereira está vivo, está super vivo, está muito mais vivo que nós dois juntos. Ele é um gênio, e ele... Olha que coisa, hein? Isso eu tenho na minha memória, vou morrer com isso porque eu sou muito grato a ele. Quando a gente começou a ter a tecnologia, eu estou falando isso de 2010, 2006, mais ou menos, 2004. Ele falou, foi lá na escola falar, Ruizinho, atenção na escola, muda o foco, o rádio não é mais o mesmo. Olha isso, cara. E o cara tem quantos anos hoje, cara?
O É cara, verdade. sabe? Ó, eu vou avisar o pessoal aqui. Depois eu vou colocar, não sei se eu vou editar aqui, eu vou colocar postado também, essa música que a gente acabou de falar, que roda no YouTube uma versão com eles fazendo ao vivo, Vila não sei Lobos. se é no Canecão ou qualquer. Eu vou colocar lá que é o Trenzinho Caipira. E inclusive, Rui, eu lancei um desafio, obviamente, quem sou eu para lançar um desafio, né, de ter repercussão, mas eu acho que essas músicas de final de ano, elas vêm embaladas de tanta positividade, de tanta esperança, de tanto desejo de amor e coisa boa, que nesse momento que a gente vive, eu fazia um apelo para as rádios anteciparem suas músicas de final de Eu ano. tenho visto Antecipa. você falar muito sobre isso na social media. Isso, antecipa, porque elas têm um impacto e uma importância tão grande para os seus ouvintes, que têm uma relação muito grande com a rádio, Sim, que eu acho super bacana e bonito a gente antecipar essa mensagem. Então, eu sempre achei muito, muito bacana. Tá feito o desafio, nós vamos lançar esse prêmio do rádio, Pô, só que vai beleza. ser nacionalmente, né? Vamos começar a... Ó, teve uma pessoa aqui que falou que tem... agora tem Rádio Cidade espalhada em tudo quanto é lugar. Eu não sei nem como é que estão os direitos de nome disso aí. Acho que nem existe mais, É né? uma franquia, né? Deve ser franquia, não? Uma franquia, cada uma tem uma logo, sei lá, eu não sei. É confuso, é Eu confuso. acho. Representa São bem. Paulo aqui não era. São Paulo era brigado com, né? Não era uma briga Representa pelo muito nome, não bem, era? representa muito bem o que está o rádio hoje, né? Uma bagunça. A gente tem que se unir para fazer É alguma verdade. coisa, né? Aquilo que você falou. Eu esqueci de um detalhe importante. Logo assim que a Transamérica começou a ser um pouco esquecida, e a Rádio Cidade começou já com 10 anos, também já com o Eduardo Anders na Rádio Cidade, um cara chamado Marcelo Braga fez um sucesso enorme em São Paulo. O que o Marcelo Braga fez com a Transamérica em São Paulo, coisa maravilhosa, entendeu? Isso Sim, chegou a primeiro lugar geral. Exatamente. O Marcelo é um cara que tem uma visão muito grande disso. E ele participa com a gente disso também. Se o Marcelo, se eu falar com ele, ele vai Com dar algumas certeza. ideias. É um cara com Ele muita só ideia. tem, só tem um defeito, ser botafoguense, mas ele no resto Ninguém ele é perfeito, cara. sensacional. Ninguém é É, perfeito, ninguém é perfeito. Você tem que entender eu, isso. Nem todo mundo é tricolor. eu, eu acho que é uma pequena coisa, mas que vale absurdamente, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que vender o rádio é para quem é do rádio, né? Se a gente não acredita, como é que a gente vai ter um discurso único e vender isso? Então, eu acho que tem que começar a lavar a roupa dentro de casa. Vamos falar da nossa escola de rádio, Rui Jobim? Vamos falar, um prazer. Vamos lá. Tá, Júnior, grande mestre Rui, ligação aqui. Deve ser aluno. Abraços, O Tata Barreto. Júnior é aluno, é aluno. Eu estou pagando para eles entrarem, para poder falar Tá. bem de mim. Mas eles não estão digitando muito. Aqui, Rui, você já tem muitos casos de alunos que hoje são profissionais de rádio, estão empregados e estão trabalhando? Muito, muito. Mas muita gente. É. E qual... Assim, eu já cheguei num ponto da escola de rádio que os caras não são nem mais locutores, nem comunicadores, nem programadores, já são diretores de rádio. Que O maravilha. coordenador da FM O Dia aqui no Rio foi nosso aluno. Olha só, e daqui a 20 anos eles vão fazer uma live holográfica e vão falar assim, não, porque eu tenho que agradecer aqui ao Rui Jobim, porque eu comecei graças a ele, na escola dele. Todo mundo que fala da escola, a pessoa que passou pela escola, vai lembrar da Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil fez 3 cursos conosco. Fernanda Gentil. Foi nossa aluna, tudo mais. Mas, assim, além da Fernanda, tem vários. Nós temos o Hugo Lago, que hoje é a segunda voz da Rádio Globo, narração esportiva. Cara, assim, não sei nem o que dizer. Eu teria que fazer uma... Brasil afora. Muita gente. E você sabe que uma vez no prêmio Rádio Rio, eu entreguei o prêmio para o... Como é que é o nome dele? Tino Júnior, perdão, Tino. O Tino Júnior, ele agradeceu o fato dele ter sido aluno da escola de rádio. Eu não sabia, eu não lembrava que ele tinha sido aluno.
O Tino Júnior, que está aí hoje no Rio de Janeiro, mandando ver aqui na Rede Record, né? O Tino Júnior, ele foi aluno da escola. E eu, no palco, eu falei, Tino, sério, você foi aluno? Fui! Quer dizer, então assim, eu já não sei mais, entendeu? É muita gente que está empregado hoje, muito empregado. É porque está uma data. Olha aqui, ó. Magrinho Mania. Eu fui aluno, trabalho há 17 anos no rádio, hoje estou na Rádio Mania. Ele sempre fala comigo, my teacher! Não sei nem como é que ele não falou isso aí. My teacher! Rádio Mania é o nosso querido João Grandão. João Grandão, exatamente isso mesmo. João Grandão, que teve uma passagem esplendorosa pela Transamérica, né? Foi. Era o nosso Rádio Cidade também. Era o letrista dos grandes temas da Rádio Cidade, da Rádio Transamérica, né? Acho que é um flamenguista inveterado. E ele é danado. É danado. Também é um cara que sabe muito. Magrinho completando. Rui Jobim é um exemplo na história do rádio, amigo de todos. Rui Jobim, já que você é um exemplo na história do rádio... Todos, não. Eu não sou amigo daquele cara que falou que eu lá na rádio... É frouxo. E eu já não acredito num coordenador que fala que é amigo de todos, porque é frouxo. É frouxo. Tem que ser... Ô, Rui, como é que a Escola de Rádio está fazendo? Nossa querida aqui, ó, tá com o logo aqui, ó, Escola ER. Aliás, muito bom isso aí, cara. Aqui. Muito bom isso aí. Muito bom. Foi num momento... Eu tirei essa foto no momento em que você estava reflexivo ali quanto a esse momento da pandemia e como é que você faria com as aulas da Escola de Rádio durante a pandemia. Na verdade, nesse momento que você fez essa foto, você captou o momento que eu estava sabendo se eu ia ou não fazer o Prêmio Rádio Brasil. Então, foi nesse momento. Por isso que eu estou assim, eu falo assim, cara, se tiver algum maluco, eu até faço isso, porque eu sei que a Crowley é doida, a Crowley vai topar na hora, isso não é problema, não. Já está lançado. Eu estou rindo aqui, Rui, porque é o seguinte, eu estou vendo aqui atrás, aqui, só vou fazer o parênteses, tá a família toda aqui esperando assim, eu falei assim, não, vamos fazer a live às 8, às 9, quando acabar, nós vamos todo mundo jantar. Tá todo mundo aqui, que nem periquito assim, Então vamos terminar logo isso? Porque... Não, vambora. Peraí, deixa eu botar mais coisa aqui, ó. 1h30 da manhã. Live incrível, parabéns. Acompanham aqui de Tucano, na Bahia. É isso. É o nosso. Não, assim, é o nosso J. Júnior, lá de Tucano, na Bahia. Como rádio na Bahia é Pode falar de onde que a galera é. Fala aí, Escola de Rádio, tá funcionando ou não tá? Vou falar, tá funcionando. Nós, de início, levamos um susto muito grande, porque numa segunda-feira, aula normal, numa boa, numa quarta-feira, para tudo, e não pode mais ter aula, etc. E como nós somos da Secretaria de Educação também, né, nós ficamos assustados, porque a Secretaria proibiu que nós fizéssemos as aulas. Enfim, não só a gente, né, mas todos os cursos. E aí, o que aconteceu? Nós achávamos que... Mas nós já tínhamos o curso online acontecendo. Mas um curso online completamente diferente do que é hoje. Porque, assim, na minha opinião, antigamente, antes dessa pandemia toda, era você botar o conteúdo, o pessoal ver, o pessoal ler, o pessoal ouvir, o pessoal ver vídeo. Não é mais isso, entendeu? Hoje você precisa ter uma questão pedagógica também. Então, nós hoje estamos muito bem, nós hoje estamos fazendo... as turmas estão em andamento, nós temos, as turmas estão em andamento, nós não matriculamos muito. No presencial, a gente matriculava até 12 alunos, porque podia dar conta. No EAD, né, no caso do online, a gente matricula 8, 9, no máximo também, porque é complicado. Mas eu descobri o seguinte, o aluno no online, ele presta mais atenção na aula, ele treina mais, porque locução é treino. Locução é que você tem que treinar, gravar. Então, o que ele faz? Ele manda para a gente os áudios pelo WhatsApp, os professores dão avaliação, devolvem com as correções, ele tem uma aula por semana ao vivo pelo Google Meet, e o resto da semana, quando ele sente muita saudade da escola e quer estudar, ele tem o Google, que é o Google Classroom, onde tem acesso a toda a estrutura da escola. Então, quer dizer, estamos indo muito bem, eu diria que realmente foi uma surpresa. E outra coisa, tendo a vacina, nós não vamos voltar como eu estava pretendendo, não. Vamos fazer um movimento híbrido aí, porque realmente eu dou capacidade de gente que não tem condição de estar no grande centro, né, como São Paulo, Rio, Minas,
Do de cara estudar. poder Então, lá a gente... da Bahia fazer um curso, acompanhar, perfeito. Exatamente, eu Eu, preciso dar eu, eu, essa possibilidade, né? Então, maravilha, eu acho que só não é ver. são ferramentas que a escola vai fazer bom uso e que o rádio também tem que fazer. Tem que entender que o digital não é concorrente, não é um Não, inimigo. não é, exatamente. Eu posso te contar uma novidade, já que você falou da escola de rádio? Eu vou te contar Por uma favor. novidade. Durante 27 anos eu dei aula, e sempre presencial, tudo mais, agora na pandemia também. E chega um momento, tudo bem, que é bacana, legal e tudo, mas eu resolvi dar um tempo. Eu tenho os professores da escola e eu estou fazendo agora um trabalho com aquelas pessoas que eu acredito, entendeu? Então, eu não vou chamar de coach, porque o pessoal tem uma certa... É, igual o Shih Tzu, né? Eu não gosto muito. Mas É. eu tenho... Eu vou falar de mentoria, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho tido resultado com isso. Você pega um aluno bacana, faz uma mentoria com ele, sabe? Bota ele para gravar, bota ele para ouvir, vídeo, bota áudio, bota fono. Olha, cara, o cara sai daí. Porque é o seguinte, também tem uma coisa, né? O sujeito da escola de rádio, quando entra para fazer matrícula, ele está ali, ele está, né, fazendo as aulas e tudo mais, crescendo profissionalmente. Na mentoria, eu já trabalho com o que o cara quer. O que você quer? Ah, eu quero apresentar o Jornal Nacional. Tá, vamos dar um jeito então de apresentar o Jornal Nacional. Né? Perfeito. É isso. Então, eu tô indo para isso, eu tô feliz, tô bacana, tem uns 4, 5 alunos aí, bem legal. E olha lá, Olha aí, o Osório, ó. Osório falou que o Rui. curso EAD me salvou. Você sabe. Salvou o Osório. Não é que eu tenha salvo o Osório, né? Eu salvei o Osório e pessoas que estavam sem saber o que fazer na pandemia. E o Osório, não, a gente conversava muito. O Osório era um que não sabia para onde ir, não sabia o que ia fazer, estava muito desgostoso. De repente, olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá, então, olha, o curso... é um cara, esse menino Osório, ele tem uma possibilidade muito grande. Ele tem um potencial vocal muito legal. E eu falo, voz hoje não é suficiente, né? Mas ele pensa, ele é um cara que pode ser um comunicador, porque além de uma voz legal, ele pensa também. Ó, o Bonadio aí, ó. Aí, Vocês ó. dois deveriam fazer outra live. Aí vai quebrar a internet, o Bonadio. Não tem... Nós já fizemos uma live e meia aqui, o Bonadio. O Rui, eu também, eu não tenho, a minha voz não... Imagina, eu fui aquele antilocutor, totalmente antilocutor. Eu não fui também? Na mesma época. Antilocutor. Então eu era totalmente o avesso do tradicional. E eu me destaquei exatamente por falar de uma forma coloquial, informal, espontânea. Então, tem regra? Não tem regra, cara. Não tem regra. Não tem regra. É exatamente isso aí. Meu querido, eu queria dizer para você o seguinte: o rádio te deu muita coisa, né? Sim. Em vários momentos da sua vida. Até esposa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Você conheceu a nossa digníssima produtora aí durante uma passagem sua na Rádio Universidade, não foi isso? Foi isso. Tu leu tudo, né? Tu leu o livro todo. Cadê a digníssima? Ela é do rádio, ela tem que aparecer e dar um alô pra gente aí, ó. Cadê? Ela é produtora, rapaz, ela não aparece, ela só fala. Ela tá doida pra eu falar o nome do cara que falou mal de mim. Ela ainda tá pilhada nisso? Tá pilhada, claro. Já passou. Agora, uma outra coisa, olha só. Eu não sei... É Rádio Globo ou Rádio Tupi? Tupi. Tupi. Aí, já não tá tão difícil assim. Já elimina um monte. É só você perceber quem é safado na Rádio Tupi. Acabou, tá resolvido. Quem é safado na Rádio Tupi? Ninguém lá é safado, só tem um. Só tem um que é safado. Não, aliás, tinha o Garotinho, né? O Garotinho, não o Geraldo Araújo, não. O que foi governador aqui do Rio de Janeiro, né? Aquilo é um safado. Aquilo é safado. Ele trabalhava na Rádio Tupi. Mas não foi ele, não. Ele nem sabe que eu existo, também não tô nem aí pra ele. Mas o resto, só tenho amigos na Tupi. Só tenho amigos lá, amigos assim de ex-alunos, ex-alunos. Cara, assim, gente no jornalismo, é tudo aluno, cara, é todo mundo do bem. A Rádio Tupi é um celeiro de pessoas do bem.
Mas tem um lá que é a Ó, laranja que estraga lá, a laranja podre. agora até o Google responde. Se você perguntar, quem quiser saber, pode perguntar lá, que até no Google tem isso. Você pode perguntar até para a Alexa. Deixa eu falar. A minha Alexa acabou de ligar aqui, porque eu falei Alexa, ela acabou de ligar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não está com Faça. fome, não? Você não vai jantar, não? Não, não, isso é outra história. Tá. Rui, eu gostaria que você desse aí uma pequena Ah, aula, mas das áreas que quem é apaixonado por rádio, quais as possibilidades de áreas que você pode se aventurar, investir e praticar no rádio? Né? Porque não é só locutor, né? Tem. eu vou falar uma coisa para você. Caiu meu microfone. É muito Caiu. simples, isso é muito simples. Eu vou já começar logo com destaque, que é o podcast, né? Eu aconselho muito o podcast, porque o podcast não só é uma mídia mais democrática que eu já conheci na vida, você não precisa pedir emprego para lugar nenhum, você pode fazer o seu podcast, você pode falar sobre o assunto que você quer e dane-se, é seu assunto. Quem quiser, segue, quem não quiser, não segue. Então, eu acho isso fantástico. O podcast, na minha opinião, é a mídia mais democrática, é legal. Ainda nem começou. Vai ter muito ainda o que fazer com o podcast. E Ainda para vai os ter, é alunos, verdade. e para os alunos, eu digo o seguinte: você treinar um podcast, você fazer um podcast, treinar um podcast é sensacional. Você treina o seu improviso, você treina a sua leitura, você treina o instinto comum. Sociologia, cara. Podcast é sociologia. É uma coisa muito legal. Então o aluno fala assim: eu vou falar sobre o quê? Ah, vou tocar sem falar sobre aquilo que você gosta de falar. Senão não dá, né? Agora, tem também um canal no YouTube, que se você tiver paciência, tiver tempo, vale a pena fazer também. Você pode. Eu costumo dizer sempre para os alunos: faça o que você achar legal. Tem gente fazendo rádio web, gente falando no YouTube, gente fazendo produção. Agora, uma coisa que tem me chamado a atenção, que tem crescido muito, é a inteligência artificial também. Eu, como locutor, já gravei algumas vezes inteligência artificial para o próprio Google. Então, assim, a inteligência artificial, ela está aí ainda, nossa querida? Porque ela pode falar melhor do que eu sobre inteligência artificial, né? Rapaz, aí eu tenho que perguntar. É muita gente. Não, são É, quase 400 pessoas aí, né? Mas, assim, eu vou então, até. o que eu acho, eu quero, assim, o que eu tô buscando, o que eu estou buscando é um aluno cada vez mais completo, um aluno cada vez. Porque, para responder a tua pergunta, é o seguinte: quando a escola de rádio começou, há quase 30 anos, o sujeito trabalhava em rádio ou nada feito. Ele não fazia publicidade, porque só fazia publicidade quem tinha muito nome no mercado. Né? Só trabalhava em televisão quem era ator, quem era atriz e famoso. Hoje não. Hoje o sujeito não precisa ficar buscando o trabalho dele na rádio. Ele pode fazer um canal dele e fazer o podcast dele na rádio, que, aliás, eu acho que o rádio daqui a pouco vai se tornar um grande podcast. Eu estou falando muito. Perfeito, e eu concordo. Eu acho que o negócio do rádio é o conteúdo, é o áudio, não importa por onde vai sair. Se é Boa. pela antena, se é pelo YouTube, pela Alexa, pelo não sei onde, é a possibilidade de conteúdo. Meu querido, estamos chegando ao nosso fim, porque a fome bate. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação, da digníssima esposa Cláudia, Cristiane. Renata? Não, é Cristiane, Cristiane. exatamente. Cristiane. Cristiane, foi o que eu falei. Eu só estava A fazendo aqui o Cristiane negócio. vai aparecer. A Cristiane, eu não posso falar o nome da ex também, era de rádio, eu não posso falar. Vamos agora, a atual. A atual tem só 30 anos, vem cá. Rapidamente, assim, aparece esse nome. Caraca. Olha lá. Quantos filhos? Quantos filhos? Oi, Cris. 3 Você filhos. ficou quanto? Você trabalhou aonde? Só na Estácio, na universidade ou em mais um? Foi só para a gente se conhecer. Depois eu fui para Produção. TV. Depois. Produção, depois eu fui fazer produção de videoclipe, ou produção de outras coisas. Ela fez a produção do Rapa, cara. Eu fiz a Fez a produção do Javan. Javan também. Produção é mó barato. Que maravilha. Não tem coisa pequena dentro de casa, Eu não, fiz a Cris? melhor produção, 3 filhos, cara. Melhor É de isso todas. mesmo. Aí você arrebentou. Isso aí é disco de platina, essa aí. Meu Boa. querido Rui, Obrigado. querido Rui Jobim. Rui Jobim, Carlos Tausen, Mansur, Sandoval, Mônica Venerábia, Adriana Rimer, Marcelo Braga, Lui,
Lui, cara, Lui. Emílio Surita, José Carlos Araújo aí no esporte, Valdir Amaral, oh, que beleza que era. O João Saldanha no rádio, o Lamano lá que fazia os comentários lá dos juízes também. O Careca. São pessoas... exatamente, eu esqueci o nome dele. Mas são pessoas assim, como essas que eu falei, que escrevem a história do rádio. Eduardo Andros, maravilhoso. Romilson, maravilhoso. Jaguar, eu sou bem fã mesmo. Bem fã. O próprio Big Boy que a gente falou também. E mais vários nomes aqui. Julinho Mazei, em São Paulo. Uma turma, Beto Rivera. Julinho, mas são pessoas que escreveram uma história no rádio, outros continuam escrevendo. Sim. E que são eles são os grandes patrimônios do rádio. Você vê que na história de toda a rádio que chegou lá, que teve sucesso e botou seu DNA, vem acompanhado com o nome de profissionais. Né? O maior patrimônio do rádio são os profissionais que fazem a rádio. Né? Legal, então não existe. Então, cara, eu ouvi bater um papo com você, para mim que tem uma importância fenomenal essa época do Rio de Janeiro, para mim é uma bênção. Eu estou mais do que satisfeito, extasiado, acho que estou até jantado, não querendo dizer que eu fui comido, melhor não. Mas Transamérica. Transamérica seria assim, né? Eu queria agradecer o cara que fez essa ponte, né, cara? Eduardo Careca Bonadio. Muito bem. Um querido que na mesma hora falou assim, para já. E aí eu ganhei um novo amigo a partir de hoje, que é o nosso querido Rui Jobim. Não, amigo e sócio, né? Porque agora tu não vai me deixar nessa sozinho, não. É verdade. É verdade. Rapaziada, aí, ó, live sensacional. Então, fui catá-lo aí. Sensacional vai ser o que a gente vai fazer ainda, Bonadio. Nem chegou ainda o sensacional. Queria agradecer você. Não vamos ficar rasgando cedo, não. Maravilha. A primeira vez que eu conversei com você, eu falei, esse menino leva o entrevistado na boa. Você é capaz de soltar tudo, quer dizer, com calma, né? Não é soltar tudo, porque não é assim. Leva na gaita, mas eu não tive êxito em arrancar o nome do cidadão. Mas, enfim. Não, você não há necessidade, não. Nem é bom falar esse nome. Mas o que eu vou falar nem tudo. Conto com você para a gente batalhar e colocar na prateleira todas as mídias, inclusive o rádio, com todo o respeito que ele merece, porque a gente tem que trabalhar para isso, tá? E eu, da minha forma, tento formar gente aqui na Escola de Rádio. Quem quiser também saber mais sobre a escola, escoladeradio.com.br, né? escoladeradio.com.br. É só acessar lá. É isso aí. Obrigado, tá? Ok. Minha bateria está indo para o espaço, avisou que tá baixo. Escola de Rádio tem também Instagram, tem um site. Escola de Rádio. Vai no site, Instagram... e tudo mais. E vamos embora. Olha, eu tenho bora lá levantar essa bandeira. ruijobim.com.br, Rui com Y. A minha gata também tem Instagram. Aqui todo mundo tem Instagram. Não tem Instagram. Então, olha, comprem o disco, leiam o livro, assistam o filme. Rui Jobim, a Escola de Rádio e tá bem servido. Meu querido, um beijo. Obrigado, tá? Coração, um beijo para Cris aí também, para gata, para o cachorro, sensacional. Muito obrigado por esse papo, querido. Então, bom jantar para você e para a família. Obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigado, um beijo. Falou, tchau.